Prepare-se para uma história que vai fazer seu coração disparar, revelando segredos que destroem a confiança para sempre. Oi, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mark e Sarah estavam sentados na varanda da casa de veraneio. Era o mesmo local onde viveram inúmeros verões, celebraram vitórias, compartilharam risadas e superaram obstáculos. Naquele momento, era uma despedida silenciosa, não apenas da residência, mas de um capítulo inteiro de suas vidas. A brisa morna trazia o cheiro do oceano, misturado ao aroma delicado de Sarah, uma fragrância que sempre povoou as lembranças de Mark. No entanto, dessa vez ele não sentia o mesmo conforto de antes. O ar ao redor parecia mais denso, carregado de palavras não ditas. Sarah, com a mente distante, girava sua taça de vinho, mexendo o líquido sem real interesse. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua atenção estava em outro lugar. O silêncio entre eles não era mais acolhedor como nos primeiros anos do casamento. Agora, era um silêncio pesado, repleto de hesitação, com algo entalado na garganta de ambos, aguardando o momento certo para ser liberado. Mark percebeu. Ele sempre percebia. Tenho algo a te dizer, Sarah falou, a voz baixa, quase se perdendo no som das ondas na praia. Mark não reagiu imediatamente, apenas respirou fundo e pousou a taça na mesa ao lado. Sarah finalmente se virou para ele. Seu rosto estava iluminado pelo brilho quente do pôr do sol, mas seus olhos carregavam um peso que entregava tudo. Ela hesitou. Mark notou a inquietação de suas mãos, os ombros tensos, o olhar alternando entre o dele e o chão. Ele já sabia. Sabia há anos, mas Sarah não tinha a menor ideia. Antes que ela pudesse proferir qualquer palavra, Mark esboçou um sorriso enigmático e declarou: Eu já sei de tudo. Sarah prendeu a respiração por um instante. Ela piscou algumas vezes, como se tivesse ouvido errado, como se seu cérebro tentasse processar a frase de outra maneira, buscando um significado diferente. O quê? Perguntou, confusa e alarmada. O olhar de Mark não vacilou. Ele permaneceu sereno, sem demonstrar surpresa ou indignação, apenas a certeza absoluta de que aquela conversa já estava definida antes mesmo de iniciar. O coração de Sarah disparou. O que exatamente ele sabia? Como ele sabia? Alguém havia contado ou ele sempre soube e apenas esperou por este momento? De repente, o peso daquela revelação tornou-se insuportável. O vinho, o pôr do sol, a casa de veraneio, tudo que deveria ser nostálgico e agradável se tornou sufocante. Ela percebeu que não havia mais para onde fugir. Sentiu o sangue desaparecer do rosto, o corpo inteiro tenso, como se estivesse sendo empurrada lentamente para um abismo sem retorno. O som das ondas, antes relaxante, agora parecia distante, abafado pelo turbilhão de pensamentos. O coração batia acelerado, a respiração curta. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Mark observava com um olhar firme, sem sinal de fúria ou amargura. Era como se apenas esperasse para ver como ela reagiria. O silêncio se estendeu por uma eternidade, até que Sarah finalmente reuniu forças para perguntar: "O que você quer dizer com isso?" A voz saiu mais fraca do que pretendia, e Mark percebeu. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estudasse cada nuance da expressão dela, como se já soubesse exatamente o que aconteceria a seguir. "Você pensa que eu nunca soube", disse ele com uma calma cortante. "Acha que nunca notei os olhares, os silêncios constrangedores, os toques rápidos demais para serem ignorados?" Sarah abriu a boca, mas a fechou em seguida. Tentou se recompor, mas o corpo já entregava tudo. Moveu-se desconfortavelmente na cadeira, desviando o olhar enquanto a mente buscava desesperadamente uma saída. Eu não sei do que você está falando", tentou argumentar, mas nem ela mesma acreditava nas próprias palavras. Mark soltou uma risada seca, sem humor, e balançou a cabeça. Não estava ali para brincar ou estender aquela conversa além do necessário. "Você sabe exatamente do que estou falando, Sarah?" Ele continuou sem desviar o olhar. "John." Só a menção daquele nome foi como um soco no estômago de Sarah.
O corpo reagiu antes que ela pudesse esconder, em um leve espasmo no rosto, um piscar mais demorado, uma respiração presa demais. Era tudo o que Mark precisava para confirmar. Não só a esposa lembrava, como nunca superou a culpa. Ela abaixou a cabeça, apertando a barra do vestido entre os dedos. A noite estava quente, mas seu corpo todo ficou gelado. Isso faz muito tempo, murmurou quase sem voz. Eu sei, respondeu Mark, e eu já sabia naquela época. Os olhos de Sarah se arregalaram, o coração quase parando. Se ele sabia, por que nunca disse nada? Como pôde dormir ao lado dela fingindo que nada aconteceu? Mas ela teve a resposta antes mesmo de perguntar. Eu nunca te confrontei, continuou Mark, a voz calma, mas afiada como uma lâmina. Por que decidi lidar com isso de outro jeito? Sarah sentiu um arrepio descer pela espinha. O tom dele não era de raiva ou ressentimento. Era pior, era o tom de quem havia planejado cuidadosamente a retribuição pela dor que sentiu. Mark respirou fundo e apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se um pouco para a frente. Sabe o que eu fiz, Sarah? Ela não respondeu. Ficou ali imóvel, como uma presa encurralada, sem saída. Eu contei tudo para Emily. A boca de Sarah se abriu, mas nenhum som saiu. Piscou, desorientada, como se o cérebro não pudesse processar aquelas palavras de imediato. O que? Conseguiu dizer após um silêncio mortal. Eu contei, repetiu Mark, o olhar firme. Contei para a esposa do homem com quem você me traiu. O choque percorreu cada célula do corpo de Sarah. Sentiu-se caindo, como se tudo que achava saber sobre aquilo e sobre como Mark tinha reagido estivesse sendo destruído naquele instante. Você contou para Emily, a voz dela tremia, cheia de incredulidade. Ela sempre acreditou que, por algum motivo, Mark nunca tinha descoberto, ou se descobrisse, talvez escolhesse seguir em frente em silêncio, por amor, orgulho ou apenas para manter o casamento. Mas agora tudo fazia sentido nas noites em que ele parecia distante, os olhares vazios, as pequenas mudanças no comportamento ao longo dos anos. Ele nunca perdoou, apenas escolheu outra forma de lidar com a dor. Então, um pensamento aterrorizante atravessou a mente dela. E Mark, o que aconteceu depois que você contou para Emily? Sarah sentiu um nó na garganta, uma angústia sufocante. No fundo, sabia que vinha mais coisa. Mark nunca foi de agir por impulso. Se contou para Emily, tinha um motivo. E naquele momento ela temia descobrir qual era. O estômago de Sarah revirava. Os olhos estavam em Mark, mas a mente era um turbilhão de memórias e perguntas. Dormir com John tinha sido um erro, um momento de fraqueza que ela queria esquecer assim que aconteceu. Até então, acreditava que aquilo tinha ficado enterrado no passado. Agora tudo desmoronava ao seu redor de um jeito que nunca imaginou possível. O peito subia e descia rápido, e a varanda, antes aconchegante, agora parecia um campo minado. O tempo parecia desacelerar, cada palavra de Mark caindo como um golpe calculado. Ela queria responder, dizer algo que mudasse o rumo daquela conversa, mas a voz falhou e depois conseguiu perguntar quase inaudível. Mark soltou um suspiro leve, como se já esperasse exatamente essa reação. Recostou-se na cadeira e, pela primeira vez em toda a conversa, exibiu um leve sorriso, quase indiferente. Você quer mesmo saber? Sarah não respondeu. Parte dela queria gritar o sim, que precisava saber, que não aguentava mais o suspense, mas outra parte, um instinto mais profundo, já se preparava para o pior. Mark levantou a taça, girou o vinho lentamente, sem pressa, e disse, eu e a Emily viramos amantes. Aquela frase cortou Sarah como uma lâmina afiada. O coração parou por um instante, depois disparou descontrolado. O quê? A voz dela falhou. Piscou várias vezes, tentando absorver o que acabará de ouvir. O peito apertou dolorosamente e, por um momento, achou que não conseguiria respirar. Mark, por outro lado, permaneceu inabalável, observando a reação dela com expressão serena, como se apenas relatasse um fato.
Você e John fizeram uma vez, só uma. E você se arrependeu. Mas para mim, Sarah, nunca foi questão de quantas vezes. 100, não importa. O que importa é que no momento em que você escolheu estar com outro homem, algo entre nós quebrou. Ela sentiu um calor subir pelo rosto, não de vergonha, mas de indignação. As palavras de Mark pesavam como âncoras impossíveis de ignorar. Você dormiu com a Emily, repetiu, ainda tentando processar. Por quanto tempo? Mark deu um meio sorriso, como se colocasse a peça final do quebra-cabeça sobre a mesa. Anos. Um calafrio percorreu Sarah. Anos. Não foi um erro impulsivo, nem um deslize, nenhum momento de fraqueza. Era um relacionamento contínuo, escondido à vista de todos. Você ficou comigo todo esse tempo enquanto dormia com a esposa de outro homem, a voz dela tremia. Mark tomou um gole de vinho antes de responder. Exatamente como você ficou comigo depois de dormir com o marido de outra mulher. Sarah se levantou bruscamente. O vento noturno bagunçou seus cabelos, mas ela não sentiu nada além da fúria queimando por dentro. Isso não é a mesma coisa, gritou, sentindo o peito arder. Eu cometi um erro. Me arrependi. Nunca mais aconteceu. Mark permaneceu calmo, mas o olhar carregava algo que Sarah não conseguia decifrar completamente. Para você foi um erro? Para mim foi um ponto de virada. O jeito como ele disse aquilo fez um arrepio percorrer a espinha dela. Havia uma finalização em suas palavras, como se não tivesse apenas respondido à traição com outra traição, mas como se aquele momento tivesse mudado de forma definitiva a maneira como via tudo, a vida, o casamento, o amor. Ela sentiu uma náusea crescer. De repente, tudo parecia distorcido, como se a realidade que conhecia tivesse sido puxada debaixo dos seus pés. Então veio a pior constatação: Mark nunca perdoou, nunca tentou esquecer, nunca quis reconstruir o casamento. Ele só queria vingança e conseguiu. Sarah sentiu um nó na garganta, o vento agora gelado na pele, mas nada comparado ao frio que se espalhava por dentro. Os olhos estavam presos em Mark, mas ela já não o reconhecia. Não era o marido que achava conhecer, o homem com quem dividiu a vida. Não. O homem diante dela era alguém completamente diferente, alguém que passou anos planejando sua própria vingança. O peito arfava, o corpo inteiro tremia e não era pelo frio. Você passou anos me enganando, a voz dela mal saía, mas estava cheia de incredulidade. Anos dormindo comigo, olhando nos meus olhos, dizendo que me amava enquanto estava com ela. Mark permaneceu impassível. O olhar não era cruel, mas tampouco mostrava arrependimento. Sim, respondeu sem hesitar. Sarah piscou atônita. Parte dela queria acreditar que era mentira, que ele só queria machucá-la como se sentiu machucado. Mas a calma dele, o tom frio, deixavam claro que não era exagero, era verdade nua e crua. Meu Deus, murmurou Sarah, levando a mão à testa. Sentiu-se sufocando. Na mente, flashes de todos os momentos vividos com Mark desde a traição. Quantas vezes ele a abraçou já envolvido com Emily? Quantas vezes disse o eu te amo ou sem sentir? Sentiu-se doente, traída de uma forma que nunca imaginou. Eu te odeio. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Mark riu, mas não foi uma risada de deboche. Foi vazia, seca, sem emoção. Eu sei, respondeu simplesmente. E sabe de uma coisa? Eu não te culpo. Ela o encarou com raiva, tentando entender como ele podia ser tão insensível, dizer tudo aquilo sem piscar. Você me destruiu, Mark. A voz dela saiu firme, mas cheia de dor. Mark inclinou levemente a cabeça, como quem pondera as palavras. Depois respondeu devagar. Você me destruiu primeiro. O peso daquela frase fez Sarah dar um passo para trás. Abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque lá no fundo ela sabia que era verdade. Um silêncio pesado, quase insuportável, se instalou entre eles.
O som das ondas parecia distante, como se o resto do mundo tivesse desaparecido, restando apenas aquele momento. Mark finalmente se levantou da cadeira, enfiou as mãos nos bolsos e a olhou por um longo tempo. E dessa vez o olhar parecia diferente. Não havia raiva nem satisfação. Talvez fosse só cansaço. Esse casamento acabou há muito tempo, Sarah. Um de nós só precisava admitir. As palavras dele soaram como uma sentença, o fim oficial de algo que na prática já estava morto há anos. Sarah sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixar que caíssem. Não choraria na frente dele, não lhe daria esse gostinho. Ergueu o queixo, respirou fundo e falou com toda a firmeza que conseguiu reunir. Você está certo. Mark ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não disse nada. Apenas assentiu e, sem olhar para trás, entrou na casa. Sarah ficou ali sozinha na varanda, sentindo o peso da decisão que acabará de tomar. E pela primeira vez percebeu que não havia mais nada para salvar. Ela continuou na varanda, o olhar fixo no horizonte escuro. O vento agora soprava forte, balançando as árvores e fazendo as cortinas dançarem na porta aberta. Ainda sentia o cheiro do mar, mas não trazia mais a mesma nostalgia. Era um vazio sufocante. Não sentia mais raiva. A explosão inicial de emoção havia passado, restando só um cansaço profundo, não só físico, mas emocional, o esgotamento de ter vivido uma mentira por anos sem perceber. Ouviu passos dentro da casa, mas não se virou. Sabia que era Mark. Ele parou atrás dela, mantendo distância, mas sua presença ainda pesava no ar. O que você vai fazer agora? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Sarah demorou um pouco para responder, não por não saber, mas porque queria escolher bem as palavras. Eu vou embora. Mark não respondeu de imediato, apenas ficou ali absorvendo o que ela disse. Talvez uma parte dele já esperasse por isso. Talvez fosse exatamente o que ele queria desde o início. Vai voltar para a cidade? Vou, respondeu, mas não para ficar com você. Havia algo definitivo naquela frase, como se ela selasse o destino que até alguns minutos atrás ainda estava no ar. Mark soltou um leve suspiro, não de surpresa ou arrependimento, só de aceitação. Acho que é a melhor escolha, disse finalmente. Sarah fechou os olhos por um momento, sentindo o peso no peito. Quantos anos perdidos, quantas oportunidades de terem conversado, tentado resolver, sido honestos um com o outro. Agora era tarde demais. Ela se virou para ele e, pela primeira vez naquela noite, percebeu algo em seu olhar que não tinha visto antes. Mark não estava feliz, nem triunfante. Ele estava vazio. E você? Perguntou. Ele deu de ombros. Fico mais alguns dias, depois volto para casa. Casa? A palavra soou estranha, porque naquele instante Sarah percebeu que aquela casa nunca tinha sido um lar. Era apenas um palco onde eles atuaram por tempo demais. Ela apenas assentiu sem dizer mais nada. Então, sem hesitar, entrou para arrumar suas coisas. Caminhou pelo corredor silencioso, os cômodos ainda mostrando vestígios de um passado que até algumas horas atrás parecia sólido, mas agora eram só memórias de algo que nunca existiu de verdade. Quando voltou à sala, Mark ainda estava lá, parado na varanda, olhando para o vazio. Ele não se virou ao ouvir os passos dela, nem tentou impedi-la. Ela passou por ele sem pressa, como se quisesse absorver cada detalhe daquele momento, a brisa fria, o cheiro do mar, o som das ondas, o luar refletindo no piso de madeira da varanda. Parou na porta. Adeus, Mark. Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio, até que, finalmente, sem se virar, murmurou, adeus, Sarah. Ela atravessou a porta sem olhar para trás. A porta se fechou com um som abafado e, naquele instante, ela soube que aquilo era o fim, não só do casamento, mas de tudo que um dia pensou ser real. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!